E a reflexão que eu queria fazer hoje com você é sobre tempo. Tempo. Quando você pensa em tempo, o que vem à sua cabeça? Como você encara o tempo? Por que eu estou falando sobre isso? Nosso primeiro devocional foi sobre palavras. E já faz algum tempo que nós fizemos esse devocional. E aí eu fico pensando, né? Todos nós falamos sempre essa frase: o tempo passa muito rápido. Tem uma música de um poeta brasileiro que ele fala justamente sobre isso. E o refrão da música é: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. E a música toda é falando sobre justamente essa questão do tempo que voa, que escorre pelas mãos. Ontem era alguma coisa, hoje já não é mais. E o tempo, ele muitas vezes nos deixa confusos, né? Nos deixa com medo, essa coisa do tempo que escorre pelas mãos, pelos dedos, né? Como aquela areia na ampulheta que mede o tempo, ela vai escorrendo, mesmo que seja lento aos nossos olhos, mas aquilo um tempo acaba. E eu não sei quanto a você, mas muitas vezes quando nós pensamos em tempo, pensamos em tudo aquilo que já vivemos, experimentamos, e a gente olha para trás e diz: poxa vida, já passou muito tempo. Ou nós olhamos para frente, para o futuro, e sentimos incertezas, não conseguimos ver o que vai acontecer, e isso nos traz uma certa ansiedade. Por quê? Porque nós não temos o controle do tempo. E todo o desejo do coração humano é controlar o tempo, ter o controle do tempo. E como nós vimos nessa música, tem muitas outras músicas, né, que fala sobre o tempo, essa coisa que vai indo, né? Na Bíblia existem duas palavras para tempo, que é o Cronos e o Kairos. O Cronos é a ideia desse tempo que vai passando sem que a gente tenha o controle, sem que consigamos controlar esse tempo. E o Kairos vai ser atribuído a Deus. É um tempo que não é controlado pelo homem, né? Não está no controle do homem, mas é uma intervenção divina nesse cronos, nesse tempo, nessa contagem de tempo humana. E tudo isso nos assusta, o tempo nos assusta. A maneira como nós administramos o tempo, a Bíblia vai falar em Provérbios muito isso, que nós temos que ter sabedoria para administrar o tempo como uma dádiva de Deus, né? O tempo é uma dádiva de Deus que nos é dada. E eu queria, pensando nisso, quando a gente é consegue organizar bem o nosso tempo, né? Consegue planejar bem as coisas, muitas vezes nós temos a sensação de que temos o controle, né? Então, se eu consigo planejar bem, pensar bem o meu futuro, se eu consigo estabelecer metas, se eu consigo estabelecer propósitos, se eu consigo de alguma maneira vislumbrar o que vou fazer com o meu amanhã, com o meu dinheiro, com a minha carreira, e tudo isso dá uma certa sensação de segurança. Tanto é que eu e você vamos ver aí na internet quantos cursos são oferecidos para que nós planejemos bem o futuro, tenhamos uma capacidade de certa maneira, prever o que vai acontecer, seja isso no campo econômico, seja isso com relação à minha carreira, à minha vida. Então eu estou sempre pensando como que eu posso planejar bem para aí de alguma maneira ter a perspectiva melhor do futuro. E isso é muito bom, né? É muito bom. A pessoa que sabe planejar bem, a
pessoa que sabe, de alguma maneira, antever algumas coisas que vão acontecer, uma pessoa precavida. Isso é bom, mas isso pode nos dar uma falsa sensação de controle do tempo. E aí, um texto muito interessante que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 19 a 20, conta a história de um homem assim, um homem prudente que trabalhou muito e que, depois de uma farta colheita, ele diz o seguinte, o texto de Jesus conta essa história, ele diz o seguinte, né? Depois que ele faz uma farta colheita, ele põe tudo no celeiro e aí ele diz, olha o que ele diz para ele mesmo. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Quer dizer, é alguém que trabalhou muito e fez uma boa colheita porque soube trabalhar, e após fazer uma grande colheita, ele diz, bom, meu futuro está garantido. Ele deita sobre a sua colheita e ele diz isso. Agora, veja, você tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Qual é a sensação que ele tem sobre o futuro, sobre o tempo? É que por você ter trabalhado muito, por ter uma farta colheita, ou seja, um bom depósito para o futuro, diz, meu futuro está garantido. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou descansar, vou comer e vou aproveitar dessa minha colheita. E aí Jesus continua a história. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja, esse homem, ele tem uma visão do futuro, né? A partir do seu bom depósito, da sua grande colheita. E aí Jesus, né, contando a história, diz, Deus vai dizer para você, vamos pedir a sua alma hoje, o que você tem? Para quem será? Qual o propósito daquilo que você tem? Porque nós não temos o controle do futuro, do tempo. Isso está nas mãos de Deus. Um outro texto que fala sobre o tempo é justamente em Tiago, um texto muito famoso. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15 diz, atendei agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, Tiago também questiona essa certa certeza que nós temos com relação à vida e o tempo. Alguém que diz, olha, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, vou negociar, vou para algum lugar, vou ter lucro. E Tiago diz, você não sabe o que vai suceder amanhã. E aí ele diz, o que é a vossa vida? O que é o tempo? E ele responde, é como a neblina. E aí ele dá um conselho, como que nós devemos olhar para o tempo, para a vida, para tudo aquilo que nós temos e podemos fazer. Ele diz, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, vamos fazer isso, viveremos, ou faremos isto ou aquilo. E aí eu quero finalizar essa nossa reflexão e orar, porque o tempo, ele muda tudo. Ou nós somos transformados pelo tempo, né? Por exemplo, um dia eu já fui muito jovem, adolescente, hoje já não sou tanto. Amanhã já serei velho, mais velho. E assim, o tempo vai passando. E o tempo coloca sobre nós, ou impõe sobre nós, transformação e mudança. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar com alguém, de viver com alguém, e de perceber que depois do tempo passado, ela já não é aquela pessoa que conheci, ou que você conheceu. Porque o tempo traz sobre nós transformação, mudança. Nós mudamos de opinião. Nós mudamos de lugar. O tempo estabelece sobre nós mudança. Envelhecemos. Perdemos, ganhamos. E aí, Tiago diz que essa falsa segurança que muitas vezes nós construímos sem Deus, ela é vã, porque a vida é como a neblina.
Bom, então, em quem confiar? Em onde depositar a minha vida e a minha confiança para que eu não viva esse altos e baixos, essa instabilidade constante que o tempo proporciona, que a vida traz. E eu quero finalizar justamente com isso, que é lendo um outro versículo que está no livro de Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Qual é a nossa grande desilusão com o tempo, como a música que nós vimos no início? Hoje o tempo voa e escorre pelas mãos. A nossa grande desilusão é que nós colocamos a nossa confiança, a nossa vida, depositamos o nosso futuro, enfim, todas as coisas, e fazemos isso muitas vezes de forma equivocada, naquilo que não é estável, no que é passageiro. Por exemplo, alguém que coloca toda a sua força, seu dinheiro, sua expectativa na sua beleza, na sua estética. O tempo muda a estética. O tempo transforma a estética. Alguém que coloca toda a sua confiança no bom depósito que ele guardou, na sua capacidade de guardar recursos. Jesus disse lá em Lucas, nós lemos o texto: um dia a morte chega à porta. E o que tem? Para quem será? Então, Deus não é contra sermos pessoas organizadas, nem que pensemos no futuro. Mas a palavra de Deus nos ensina a não depositarmos a nossa confiança naquilo que é passageiro e que sofre transformação com o tempo. O que é que a Bíblia nos manda confiar? Em Jesus Cristo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, quando eu deposito a minha confiança em Jesus Cristo, que não é afetado nem transformado pelo tempo, mas permanece o mesmo sempre, eu coloco os meus pés, como a Bíblia diz, sobre a rocha, sobre aquilo que é estável, sobre aquilo que nós podemos descansar e confiar. O tempo vai transformar a nossa estética, o tempo vai transformar, nós vamos experimentar transformações com o tempo na nossa vida. E nessa passagem, nessa caminhada, eu preciso depositar a minha confiança naquele que não muda nunca. E sabe aquele que não muda nunca, nem é afetado pelo tempo, diz sobre eu e você? Ele diz que ele nos ama incondicionalmente. E nunca vai mudar isso. Quando Deus diz alguma coisa sobre alguma situação ou sobre nós, isso nunca é transformado, nunca é mudado. Nem mesmo, ele diz que nem mesmo o nosso comportamento pode afetar aquilo que ele é. A palavra de Deus diz que ele não muda, o seu caráter permanece o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Trabalhe, viva a sua vida de maneira sábia, aproveite bem o tempo que é lhe dado, mas sempre depositando a sua confiança e a sua esperança naquele que não muda e que diz que você e eu somos amados e escolhidos por ele para experimentarmos o seu amor e a sua bênção. Aproveite o seu dia, aproveite o seu final de semana, aproveite o tempo que Deus lhe dá com sabedoria